Olá, pessoal. Vou fazer uma breve reflexão aqui sobre o filme A Substância, porque eu acho que a arte tem esse papel, né, de nos provocar uma reflexão, provocar uma análise mais profunda sobre a vida. E o filme A Substância, agora de 2024 especialmente, ele tem esse caráter de ser uma crítica aos padrões de beleza, uma crítica, especialmente quando se trata ao padrão do corpo idealizado, o padrão da beleza idealizado, o padrão do eternamente jovem, né? Então é um filme que traz muito forte, assim, de forma muito impactante, né, essa crítica à exploração da imagem da mulher, à exploração de como toda a indústria da mídia e a sociedade como um todo vem explorando as mulheres e exigindo que as mulheres tenham um padrão de beleza, um padrão de comportamento, né? Mulheres bonitas têm que estar sorrindo, né? Esse tipo de padrão, esse tipo de opressão ao feminino. E também é um filme que mexe muito com o aspecto psicológico, né? Os filmes, cada vez mais a gente vê filmes que trabalham, né, e aprofundam essa análise psicológica, o psicológico dos personagens no filme. Então é um filme que mexe muito com o psicológico, é um filme extremamente rico em simbolismos. Então trazer aqui esses símbolos, ampliar um pouco, né, essa simbologia e fazer um paralelo com o nosso momento, que é um tema muito atual. A gente vê isso muito nos questionamentos sobre padrões de beleza, sobre a autoimagem, né? A imagem que eu projeto para o mundo, a imagem que eu penso de mim mesma, a imagem que eu construo de mim, a imagem que os outros me veem. Então é um filme que fala sobre a imagem, um filme que trabalha muito, pensando no aspecto mais junguiano, a persona, né? Como a personagem do filme, ela criou uma persona para atender um desejo. E tem até eu lembrei de uma frase também do Lacan, né, que ele fala assim que animais desejam coisas e humanos desejam desejos. E ela passou uma vida inteira desejando atender o desejo do outro, né? Vivendo uma vida, criou uma persona com uma vida artificial, uma vida fútil para atender um público, atender a demanda de uma mídia. De repente a personagem se vê aos 50 anos, ela se vê descartada como um objeto, né? Então é a objetificação da mulher mesmo, né? Então, quando ela faz 50 anos, ela se dá conta de que ela ficou ultrapassada, de que ela não é mais útil, que ela não tem mais serventia. Então vem toda essa reflexão sobre o não envelhecer, como a gente vive numa sociedade que é como se fosse quase proibido o envelhecimento não é valorizado, o envelhecimento é tratado como uma vergonha. Então, em que sociedade é essa que estamos construindo, né? Então, não se tem mais o direito de envelhecer, precisamos manter um padrão do eternamente jovem, precisamos esconder as nossas rugas, esconder as nossas linhas de expressão. É isso que a sociedade pede, para continuarmos sendo aceitos por quem? A gente tem que esconder essa velhice e o filme mostra isso de forma simbólica e muito chocante, né? Começa até por pequenos detalhes, a forma que o filme é filmado também, mostrando esses hiperfocos, né? Essas cenas muito simbólicas da boca, né? Quando o diretor dela vai demitir ela e ele está comendo um prato de camarão, que ali também tem um simbolismo ali de você retirar a cabeça, de você ser descartado, né? O camarão tem até uma expressão, né? Mulher camarão, que é a mulher que é feia de rosto, mas é bonita de corpo. Você come o corpo, mas descarta a cabeça ou descarta o rosto. Essa expressão extremamente depreciativa, pejorativa. E ali mostra, né, aquela bandeja, né, ele comendo e filmando bem na boca, assim, a forma violenta e agressiva de comer e descartar. Também o camarão tem um simbolismo de arrancar a cabeça, já é um simbolismo com a Medusa, porque a gente percebe que esse filme faz muito um paralelo do mito da Medusa, que é a mulher que é descartada, é a mulher bruxa, a Medusa, a história da Medusa é muito triste, né, gente? A Medusa foi uma mulher que ela foi violentada
pelo Poseidon, ela foi estuprada pelo Poseidon e ainda por cima ela foi punida por ciúmes, né, de uma outra mulher, que seria Atena. Ela é punida e aí ela é excluída, né, da família dela, que ela vivia no meio das ninfas, e ela é excluída daquele grupo e ela é condenada à solidão. Então, além dela ter sido violentada, em vez de ela ter sido acolhida, e ela é rejeitada ainda mais, né? Então, a violência da violência, né? E ali mostra que tudo que essa personagem do filme A Substância, tudo que ela foi construindo, que é a Demi Moore, né, que é feito pela atriz Demi Moore, muito bem feito, assim, ela está muito entregue no papel. A Demi Moore, ela vai mostrando ali que a personagem, né, que é a Elizabeth, a Elizabeth, ela vai mostrando que tudo que ela construiu foi uma farsa, né, que de repente ela se viu o quê? Sozinha, vazia, uma vida de futilidade. Ela conquistou riqueza, conquistou dinheiro, mas ela perdeu a própria vida, né? E de repente, quando ela sofre um acidente, por estar depois que ela é demitida, ela entra naquele torpor, né? Ela entra naquele estado, realmente ela tem uma crise ali, né? Ela tem uma crise ali e ela sofre um acidente e ela chega no hospital e alguém meio que faz uma promoção, né? Geralmente muitas pessoas acabam caindo em golpes no momento que está mais fragilizado. Então ela acaba assim, caindo nesse golpe, entre aspas, né? Ela recebe um pendrive que é tipo uma propaganda de uma substância, e aí a pessoa que entrega esse pendrive para ela fala: isso aqui salvou a minha vida. E aí ela, depois que ela chega em casa, né, ela lembra do pendrive, ela joga aquele pendrive, ela assiste que é uma propaganda, e é interessante que a propaganda é uma frase que é muito usada atualmente, assim, o tempo inteiro a gente vê, tanto explicitamente quanto em mensagens subliminares, que é a mensagem assim: crie uma melhor versão de você. Então hoje é o que a gente mais vê: venha fazer esse curso para você ter uma melhor versão de você, né? Venha fazer tal coisa, faça isso e você vai ter uma melhor versão. Faça esse procedimento estético, cirúrgico, para você ter uma melhor versão de você. E aí a propaganda fala: use essa substância e crie uma melhor versão de você. Só que aí a substância é para criar um clone, né, de uma versão mais jovem. E aí, gente, aqui vai ter spoiler, né? Porque eu tô fazendo as minhas percepções do filme, mas posso acabar comentando alguma cena. Então, você vê que quando ela tá no fundo do poço, que ela tá fragilizada, ela aceita. Ela aceita aquela propaganda enganosa, né? Quando a gente cai nessas propagandas enganosas. Então, ela vai e aceita, ela vai até o lugar onde essa substância é vendida. Quando ela chega no lugar, já é simbólico, porque o lugar é extremamente estranho, um lugar tudo sujo, tudo pichado, um lugar sombrio. E aí a porta não abre, então ela tem que abaixar ou seja, a simbologia, eu tenho que ir no fundo do poço, né, para atravessar. Então ela tem que abaixar para atravessar. Tudo é simbólico, assim. Quando ela entra no lugar, tem uma imagem assim de veneno, né, e uma barata assim, veneno. E ela continua indo, ela entra num quarto branco, que aí tem essa coisa do quadrado, né, simbolicamente, esse quadrado branco que pode estar ligado ao simbolismo da consciência, assim, né, e ela entra, é tudo branco, né, tudo... E ela pega a substância ali com o número dela. Não fiz análise do número, mas tem alguma questão ali do número, não sei se o número dela é 503, não estou lembrando agora. 503 é o número, que se você soma 5 com 3, acho que é 503, gente, alguma coisa assim. E aí, se você soma, dá uma numeração também, né? Se for 503, dá 8. 8 é o número do infinito, enfim. Bom, aí ela pega a substância e ela faz o procedimento em casa, né? E ela passa por um processo tenebroso. Isso já, a gente pode fazer uma comparação com procedimentos e substâncias que são vendidas. Às vezes as pessoas vão em lugares assim extremamente duvidosos e a pessoa acaba fazendo um procedimento estético ou um procedimento cirúrgico de forma clandestina, né?
Muitas pessoas têm feito procedimentos estéticos de forma clandestina, sem procurar um profissional qualificado, sem procurar, por exemplo, um médico, um dermatologista. Então, muitas pessoas acabam fazendo procedimentos ou usando substâncias. Hoje, a substância do momento, né, Ozempic para emagrecer e tantas outras substâncias, o próprio Botox, né? Então, a pessoa nem sabe o que tem ali naquela seringa e está injetando. Está injetando em busca de uma melhor versão de nós mesmos. Todo mundo está em busca dessa melhor versão. Olha, né, A Sombra Coletiva. É um filme que traz essa reflexão sobre a sombra do coletivo, né? Que sombra é essa? O que nós estamos querendo esconder em relação ao nosso envelhecimento? Porque envelhecer é vergonhoso. Se é um processo natural, né? Processo natural da vida. O envelhecimento nasce, cresce, envelhece e morre. Na natureza tudo é assim. É um ciclo da vida. Porque nós estamos sempre tentando fingir que não vamos morrer ou ocultar a morte, ou não pensar sobre a morte, ou não pensar sobre o envelhecimento. Isso é uma sombra da nossa sociedade coletiva no momento. E aí o filme vai mostrando também desde o começo assim, essa exploração da mulher, né? O quanto existe toda uma indústria, né? Geralmente mostrando ali os homens, né? O patriarcado, né? Representado por aquele diretor, que enriquece explorando a mulher, né? Sem se importar de fato qual é o custo psicológico e emocional daquela exploração, né? E a mulher sendo objetificada mesmo, sendo tratada como objeto. Você vê que o filme, na primeira parte do filme, não mostra nada. Só mostra aquele vazio, né? O apartamento é um vazio. E aí, quando ela faz a transição, ela faz o procedimento, que ela injeta a substância e começa o processo de clonagem, né? Nasce, ou sai de dentro dela mesma, sai a melhor versão, né? Que foi a proposta da venda. E essa melhor versão é a versão mais jovem, né? De 20 e poucos anos. E desde o começo eles alertam. Lembre-se que vocês duas são uma só. Então é como se ela desse tudo que ela foi, né, na juventude, nasce essa melhor versão dela, só que na verdade é a versão com todas as sombras, todas as futilidades, né, toda a visão de raiva, de individualismo, de egoísmo, de narcisismo. Então nasce essa melhor versão. Por fora é uma casca, né, lindíssima. Inclusive a atriz que fez a versão mais jovem, ela falou que ela fez todo um preparo, né, para aquele corpo não é o dela, né, ela fez todo um preparo para aparecer na tela do jeito que, né, teoricamente seria o ideal para a personagem do filme, que é a personagem perfeita. Então ela fez todo um preparo artificialmente de mudança de corpo, mudança de preparo da cor da pele, preparo da cor do cabelo, para transmitir qual que é o modelo ideal desejado. Então, ela mesmo fala que aquela não sou eu, né? Aquilo lá é a personagem Sui, que é a personagem que nasce, né, da Elizabeth, que ele chama de Matrix, é a Elizabeth, e nasce a Sui, que é a melhor versão. Só que o que acontece? Essa melhor versão, ela vai querendo ficar cada vez mais tempo, porque eles tinham que trocar de 7 dias, tinha que trocar. Só que a Sui, que é a versão mais jovem, ela vai meio que não respeitando, meio não, ela vai não respeitando esse tempo e ela começa realmente a sugar a vida, sugar a vitalidade da versão mais velha. Então a versão mais velha vai ficando cada vez mais debilitada. Então a versão mais nova ela não tem a menor sensibilidade, não tem a menor noção de equilíbrio. É a personificação da sombra mesmo dela. De tudo que talvez ela foi, ela personificou ali. Tudo que ela aprendeu ao longo da vida, né, assim, com a experiência, que a gente só aprende com a experiência de vida, né, com as vivências, nasce, né, é como se nascesse aquele outro lado sombrio dela se personifica, né? E aí ela continua, né? Continua cada vez mais sugando, ou seja, tem uma hora que a mais nova fala, eu não quero mais
que essa velha volte, ela começa a criar um ódio profundo por essa versão mais velha. Então, muitas vezes é o ódio nosso mesmo, né? O ódio da gente sobre o nosso envelhecimento, e a personagem mais velha mostra o tempo inteiro isso, né? Quando ela marca o encontro para sair com um amigo da infância, ela começa a se odiar olhando no espelho, ela se maquia várias vezes, ela desiste do encontro por conta da baixa autoestima, por conta da inferiorização. Ela se odeia, ela odeia a versão dela de 50 anos. Ela realmente não integrou, ela não aceitou e não se adaptou a essa nova fase da vida. Ela ficou presa na persona de 20 anos. E aí a persona de 20 anos, cada vez mais, né, esse clone de 20 anos, que é a Sui, cada vez mais egocêntrica e narcisista, começa a tirar todo o fluido vital, que é o fluido da coluna, né, que é a forma dela se manter, e ela suga todo o líquido da coluna em um determinado momento. E aí, também no banheiro, o banheiro também é toda uma simbologia, né? O banheiro também é todo branco, com espelho, então ela tá sempre nessa relação com o espelho. E a Sui, ela cria um quarto escuro dentro do banheiro. Você vê que dentro do banheiro todo branco, ela abre uma porta e ela constrói um quarto escuro, a Sui, que é a versão mais jovem dela, para esconder a versão mais velha, que é a Matrix, né? Que ela é ela original. E ela esconde ela mesma ali, ela trata mal, ela abusa, ela violenta essa versão mais velha, ela agride, ela suga todo o fluido vital. E quando não tem mais fluido vital, que a versão mais jovem começa a perder a vida também, porque não tem mais fluido vital, a versão mais velha, ela não tem jeito, e a versão mais velha tem que acordar. A versão mais velha acorda e ela está completamente transformada, ela está completamente envelhecida, sugada, destruída realmente, porque a Sui, que é a versão mais nova, sugou toda a vitalidade dela. E ela, a Demi Moore, né, numa caracterização assim muito bem feita, ela ali completamente destruída, ela decide interromper, né? Então ela liga lá para a central do produto, da substância, e fala: eu quero parar, isso aqui não dá mais, não quero mais. E ele fala: você pode parar a qualquer momento. Então ela: eu quero parar, quero parar. Então eles mandam uma última injeção, que é uma injeção de parar o tratamento realmente. E aí quando ela recebe essa injeção, pega a Sui, que está desacordada, né? E quando ela começa a injetar a injeção final, que é para matar a Sui, no caso, matar aquele clone dela mais jovem, ela não consegue ir até o final, ela desiste. Por quê? Porque ela falou: o que eu vou ser daqui para frente, né? Eu vou ser essa monstruosidade, eu vou ser essa velha sozinha. E você vê que quando ela se percebe, né? Quando ela acorda, ela se percebe sozinha, o que resta para ela é comer e assistir televisão. Será que isso é a velhice? Olha o que a nossa sociedade acha do que é ser velho. É só comer e ficar na frente da televisão? Porque nós agora que estamos numa velhice, por exemplo, quem está agora com 70, 80 anos, por que decide? Por que escolhe isso para a própria vida? Será que não é uma pressão social dizendo que isso é ser velho? Então precisamos quebrar esse paradigma da velhice. Porque ser velho não é o que a sociedade diz como que um velho tem que ser. Cada um escolhe o seu próprio envelhecer, o seu próprio envelhecimento. Cada um tem o livre-arbítrio de viver a própria vida, como achar. E tentar romper esses padrões que a sociedade impõe. Tanto a jovem, né, que quer ser jovem para sempre e acha que vai ser jovem para sempre, que é uma imposição da sociedade, quanto o idoso, né, que acha que ser idoso é ficar em casa na frente da televisão e comendo. Tanto que o filme mostra isso. Quando ela se dá conta que ela não consegue mais fazer nada, não consegue sair de casa, versão velha, que ela começa a cozinhar, porque é um livro que o chefe dela deu para ela lembra do livro que o chefe deu de despedida, era um livro de culinária francesa. E ela começa a cozinhar, mas cozinhar com uma raiva, cozinhar com ódio da própria vida, um ódio de si mesma, um ódio daquela situação, uma falta de adaptação àquela situação, um ódio. Ela não consegue se reintegrar nessa nova fase, né? Ela não consegue se reestruturar nessa nova fase.
E aí a gente também vê, mitologicamente falando, né, simbolicamente, essa luta interna entre o Puer Eternus, né, que é o Peter Pan, que quer ser sempre jovem, que é a versão jovem dela, e o Senex, né, que é o sábio, o idoso, só que ela não integra, né, essa imagem arquetípica dessa nova fase. Inclusive, esse amigo da infância, que eles se reencontram, ele fala, você continua maravilhosa, você continua... E ela não acredita, né? Ela não acredita porque ela olha para ele e vê o quanto ele envelheceu. E aí ela se dá conta que ela também envelheceu. Então, ela seria uma janela, uma saída para ela reconstruir essa nova fase da vida, né? De aceitar que encerrou aquele ciclo na televisão e começar uma nova fase, mas ela escolhe, ela se vende pela propaganda e vai buscar essa nova versão através das substâncias. E aí, no meio das transformações, quando ela não consegue ir até o final com a injeção, a Sui, que é aquele momento do confronto, né? A Sui acorda e as duas, pela primeira vez, elas se deparam. E aí é o confronto, né? Que tem vários contos de fadas que falam do médico e do monstro, né? Esse confronto entre a bruxa e a Cinderela, ou entre a bruxa e a Branca de Neve, esse confronto entre a velha e a nova, enfim, é o confronto das duas personalidades, né? Os dois opostos. E aí elas entram num confronto, a Sui despeja toda aquela violência, todo aquele ódio e entra numa violência gigantesca, assim. Aí o filme toma um rumo assim muito violento, né? Muito sanguinário. E aí é uma agressão, gente, indescritível. E quanto a gente vê isso, né? Lógico que a arte mostra tudo de uma maneira muito exagerada para a gente refletir. Mas quantas pessoas acabam violentando os seus idosos em casa? Quantas pessoas não têm paciência com os idosos? Quantas pessoas... eu escuto isso na clínica, né? Pessoas que às vezes não precisa ser idoso. Se você tem um marido, uma esposa e você está cuidando do outro, quanto você acaba despejando uma raiva e agredindo aquele ser idoso, né? Com violência física, violência verbal. E aí a Sui, a versão mais nova, despeja toda aquela violência até matar. Então a Sui acaba matando a versão velha, né, de tanta violência, e ela acaba morrendo, e ela acha que agora ela se livrou daquela versão velha. E ela esquece de uma das regras, que você e ela são a mesma. E ela vai lá para a festa, que seria a festa final, a festa do final do ano, que seria transmitido, né, para milhares de telespectadores e tal. E ela vai para a festa. Só quando ela chega na festa, começa a deteriorização dela, porque a outra lá espancou, quebrou todos os dentes, quebrou o rosto, quebrou tudo, e ela começa também a cair os dentes, ela começa a desmontar. Aquela casca, aquela imagem vazia começa a desmontar. E ela, simbolicamente, ela está num vestido azul, que é da Cinderela, né? Que é a noite da Cinderela, a virada do ano, que é meia-noite. Ela seria a Cinderela, a grande princesa, né, gente? Aí entra toda essa simbologia da princesa, toda essa simbologia que a gente cresceu, né, vendo as princesas, a perfeição das princesas, que nada disso existe. Os contos de fadas não existem, né? As princesas até as princesas são criações, né, um ideal geralmente baseado no ideal patriarcal do que é a beleza, né? Então é completamente distorcido, né? O que é beleza, o que é ser princesa, né? O que você tem que ter para ser uma princesa. Enfim, ela começa a perder, né? A ficar banguela, a ter todo um processo ali de deteriorização, e ela sai desesperada, sai correndo, volta para casa numa tentativa de não morrer, né? Não sucumbir, e ela pega um resto da primeira substância, ela acha, e ela injeta nela mesma, buscando, e ela pede isso na frente do espelho: por favor, me dê uma melhor versão de mim mesma, ou seja, a melhor versão da melhor versão, né? E aí nasce
acontece, né, a divisão acontece, a clonagem, e aí nasce, o que que nasce dessa melhor versão? Nasce a sombra que ela não queria ver. Se personifica a sombra dela, o lado mais sombrio dela, o horror, se personifica aquela deformação, né? É uma massa disforme, deformada, é um monstro deformado, e é um momento assim, gente, que você sente até pena do monstro, né? Eu senti pena do monstro, porque ela ali na tentativa de manter algum resquício, né, daquela ilusão da beleza, daquela ilusão da imagem, ela coloca um brinco, ela tá com... O monstro, ele é completamente disforme mesmo, então o rosto o rosto da Matrix, né, que é a Demi Moore, a primeira, a velha, tá aqui nas costas, ela é toda corcunda, o rosto completamente disforme, a boca é aqui, os peitos todos completamente disforme mesmo, não tem a palavra assim, a boca, né? Então ela pega um brinco, né? Um brinco. E aí ela enfia o brinco aqui no meio de uma cabeça, que não é uma deformidade, ela enfia um brinco aqui onde ela acha que tem olho aqui espalhado, tem boca, tem baba, a boca sem dente, tem um dente aqui dentro do olho, o ouvido não tem mais, é toda uma massa disforme que nasceu daquela jovem bonita, nasce essa sombra disforme, e ela põe um brinco aqui e um outro brinco aqui, e ela tenta se sentir bonita, né? Olha a força do... Acha que né? Às vezes a gente acha que vai comprar um brinco caríssimo, uma maquiagem, uma roupa muito cara, que eu vou me sentir especial. É isso, gente. Isso está mostrando o que a sociedade, o consumo faz com que a gente acredite. Que é tudo uma grande ilusão. Então, assim, aí ela põe os dois brincos, aí ela tenta vestir a roupa de novo, aquela roupa da Cinderela, a roupa azul, ela tenta vestir de novo naquele corpo todo monstruoso e disforme, tanto que a própria diretora do filme coloca monstro. Nasce o monstro, nasce a sombra. Personifica o que ela é na essência, né? O que há de pior dela na essência. E aí ela volta lá pro teatro, que está sendo filmado ao vivo, ela toda disforme, com até o intestino tá para fora. É interessante isso, né? A parte intestinal tá arrastando no meio da rua. O intestino, né? A parte gástrica, que geralmente a gente tem vergonha. Todo mundo tem vergonha dos seus dejetos, todo mundo tem vergonha, né? Todo mundo tem vergonha do cocô, do xixi, das suas secreções, né? E aí ela arrasta o intestino pela rua. Ela arrasta. Os intestinos estão arrastando. Aquilo que não se digere, o que a gente não quer digerir, o que a gente... Então vai arrastando o intestino e ela chega lá e aí começa aquela cena, todo mundo começa... Demora, né, para as pessoas entenderem. Ah, tem um outro ponto. Ela pega e ela recorta um retrato que tem da Demi Moore, jovem, né? Ela recorta e põe na frente do rosto para meio que mascarar aquele rosto disforme. Ela põe um recorte do retrato e ela vai lá para a apresentação, se arrastando, aquele monstro disforme se arrastando, e chega lá, começa, né? As pessoas começam a perceber, né, aquela monstruosidade, começam a gritar e começam a entrar em pânico, e aí vem vários homens, a simbologia, né, do homem, e começa a agredir, a violentar essa figura. Essa mulher não aceita, essa sombra do feminino não aceita, essa sombra da mulher começa a violentar, começa qual que é aquela palavra? Começa a linchar ela, né? E aí eles pegam ferros e batem, espancam, lincham essa figura disforme. E ela vai se arrastando
aí espalha sangue para tudo que é lado, que é o simbolismo de, olha, isso aqui que eu me tornei também faz parte dessa sociedade, né? Essa figura disforme também faz parte. Essa sociedade é uma sociedade disforme, deformada. Então, ela jorra sangue para tudo que é lado. Aqui são as minhas interpretações, né, gente, simbólicas, né? Que ela é um simbolismo, é uma metáfora para todo esse horror que vocês não querem ver, faz parte de vocês também, tá dentro de vocês também, né? E aí a gente volta para o mito da medusa, né? Todos nós temos essa medusa interna que ninguém quer ver, que ninguém quer olhar, que ninguém... O feminino reprimido e oculto e o que eu não quero enxergar, né? E aí a personagem termina com essa, simbolicamente, com a castração literal, né? O Freud também escreveu, né, um texto sobre a medusa, que simboliza essa castração, que é a decapitação, a cabeça decapitada. Então, a decapitação literal, o filme faz essa decapitação dela, e ela morre decapitada, e aí ela vai se arrastando, os restos disformes que eles continuam, né, que eles continuam fazendo as clonagens, né, a substância continua atuando. E é interessante que no meio, voltando um pouquinho lá, no meio daquele horror ela começa a colocar um seio acho que é pela boca ou é pelo ouvido, não lembro exatamente, assim, não ficou claro para mim se era pelo ouvido, pondo o seio, né, que é o simbolismo do feminino, pelo ouvido ou pela boca, ou pelo nariz, porque tem uma cena que o pessoal da televisão está fazendo uma seleção de meninas, e tem uma cena que os caras que estão selecionando falam assim, nossa, essa menina, pena que essa menina não tem o seio, eles acharam o seio da menina bonito, por que o seio não está no nariz, né? Do tipo que o nariz é feio, mas o seio era bonito. Enfim, aqueles comentários machistas e abusivos, né? Enfim. E aí eu acho que ela põe um seio pelo nariz, que era um orifício ali que tinha e esse seio ele cai, só que é o seio com um cordão, tipo um cordão umbilical. Gente, isso é algum simbolismo ali, né? Um cordão umbilical, aí o seio cai, mostrando aqui, ó, o feminino, né? Morreu. O feminino morreu. Enfim, não sei. Algum simbolismo ali do seio. Vocês não queriam um seio? Então tá aqui, esse é o seio. Né? Não é isso que vocês querem? É seio, é obscenidade, sei lá. Bom, e aí ela vai e o fim mostra que só o que sobrou foi o rosto, a cabeça da medusa, né? Tanto que até a imagem no final fica parecendo uma medusa mesmo, ela só com o rosto, com todo aquele sangue disforme, assim. E eu anotei aqui, ó, eu notei que aí vem esses detalhes simbólicos ali, né? Que o rosto, no final, fica em cima da calçada da fama, com o nome da atriz, Elizabeth Sparkle, eu acho. E o que sobra aquilo? Sobrou aquela fama. Aquela fama, o que vale a fama? A reflexão é, qual o valor da fama? O quanto vale uma fama? O que é a fama? São várias reflexões, né, gente? O que é ser famoso? O que é ter número de seguidores hoje em dia? E aí, aquilo mostra que, na verdade, não vale nada, né? Ela morreu e ficou ali a calçada da fama e todo aquele horror, né? Continuou. Então é isso. Um filme que mexeu muito comigo, assim, no sentido dessas reflexões sobre a visão crítica e reflexiva, né? Os desafios psicológicos que todos nós passamos do envelhecimento, principalmente para as mulheres. A sociedade hoje é muito mais difícil para uma mulher envelhecer do que para um homem, a gente sabe disso. Tem pesquisas que mostram, né, que mulheres acima de 50 realmente são mais demitidas, por exemplo, em empresas do que homens. Não que não seja difícil para os homens, também, mas para mulheres, as mulheres têm mais dificuldade no envelhecimento. Atingir esses padrões de beleza, né, surreais, irreais, imateriais, né, um ideal estético, né? Então, o filme desafia a gente a pensar, né, sobre isso, a pensar sobre
o que estamos alimentando de padrões de sociedade, o que estamos buscando como sociedade, onde estamos investindo o nosso conhecimento, a nossa tecnologia, buscando um padrão, um ideal, a troco de quê? Qual o sentido? Né? Então é isso. Fica a reflexão, recomendo. Assista um filme, eu falando aqui, nunca vai ser igual vocês terem a experiência de serem impactados pelas imagens. Aqui eu deixei passar muitos detalhes, o filme é cheio de detalhes, como, por exemplo, os 3 coqueiros, né, que ela está sempre lembrando dos coqueiros que ficam na frente da casa dela, e os coqueiros também é um simbolismo de uma cabeça, né, uma cabeça no alto, no ar, uma cabeça perdendo, né, o sentido, né, que representa também a medusa. Tem um simbolismo da íris, quando elas estão fazendo, né, as mutações, várias íris no mesmo olho, ou seja, a perda do si mesmo, do único si mesmo. São múltiplas personalidades, né? Então vai mostrando essa dissociação da personalidade em busca de um ideal, de um sonho, de uma fantasia. Ok? Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau.